Feliz sábado. Eu tenho orado e tenho pensado que tipo de batalhas espirituais nós vamos viver juntos neste final de semana. O tema da família é um tema extremamente sensível do ponto de vista espiritual. É um tema que é o cerne de toda a questão. As batalhas espirituais que ocorrem na sua casa. Quando você entra e fecha a porta, e você está com seus filhos, e entra mais um pouco em um quarto, e fecha a porta, e agora você está com seu cônjuge. São diversas realidades, são diversas lutas, são diversas batalhas. É provável que eu esteja aqui falando hoje para você, mesmo sem voz, eu esteja falando para alguém que está olhando para a sua própria condição, está dizendo: meu Deus, o que eu faço? Eu preciso encontrar respostas para a minha casa, respostas para o meu casamento. Meu Deus, o que eu faço com a minha casa? O que eu faço com os meus filhos? Os meus filhos que andam como cegos, sem nenhum discernimento das coisas espirituais. Como garotos inconsequentes, muitas vezes. Lutas, muitas lutas. E nós estamos aqui para a gente deixar o Espírito Santo fazer a obra. Deixar o Espírito Santo fazer com que flua esta cura. E hoje o ponto fundamental, o ponto de partida para nós, o ponto fundamental é o ponto do perdão. Para começar, eu quero mostrar para vocês a minha família. Essa é a nossa família. Nós temos um grupo no WhatsApp e o grupo é Família Missionária. Porque é por aí. Cada um num canto, viajando para as missões. O meu filho, ele tirou a barba. Ele está diferente. Eu não atualizei a foto aí. Ele e a esposa. Ele é pastor na Suécia. Ele é pastor lá. Tem uma missão difícil. Um país ateu. Para encontrar alguém sensível à voz do Espírito é uma luta muito grande. A minha norinha, Lana, ela é secretária executiva da Hope Channel. E eles estão ali em missão. Longe. Estão cumprindo a missão. A de amarelinho ali é a Sara. A Sara, ela é nutricionista, palestrante, ela atende aí pelo Brasil, fora do Brasil também, e mostrando a verdadeira mensagem, a mensagem de saúde para a igreja e para as pessoas, né? E eu e minha esposa, a cada final de semana, num lugar, exatamente levando essa palavra tão especial, ok? Olha só. Bom, o perdão é a solução para todos os problemas familiares. Não tem problema familiar que não se resolva com perdão. Ele é fundamental. Esse texto aqui é o texto que nós vamos trabalhar amanhã de manhã. É o texto que vai dar a visão para a gente, claro, o discernimento do grande conflito. De um lado, o próprio Cristo revela que existe quem? Um ladrão. Qual o objetivo dele? Roubar, matar e destruir. E do outro lado, o próprio Cristo se apresenta dizendo: eu vim para que tenham vida
e vida em abundância. Vida em abundância. Então, esse é o parâmetro que a gente vai passar o tempo todo aqui pensando, avaliando. Existe uma batalha intensa, existe uma guerra, existe uma disputa muito grande. E amanhã eu vou mostrar para você, cientificamente, no que se constitui no palco do grande conflito, da guerra. Nós vamos compreender algumas coisas importantíssimas que ocorrem no cérebro. Muito, mas muito importante. Ok? Maravilha. Lucas. Vamos para Lucas 5, por gentileza. Lucas 5, de 18 a 20. Eu vou pedir para minha esposa ler para mim. Vieram então uns homens trazendo em um... É que eu estou sem óculos, está difícil. Em um leito, um paralítico. E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Amém, amém. Queridos, eu quero te convidar agora a que caminhemos neste fato ocorrido de uma forma muito especial. Ellen White, ela faz uma avaliação, dando uma ênfase especial no paralítico. Eu queria que você observasse a condição psicológica e emocional deste paralítico. Olha só, entre esses estava o paralítico de Cafarnaum. Ele estava como? Ele perdera toda a esperança de restabelecimento. Alguém que perde a esperança, ele entra em depressão. A depressão é também o adoecimento da esperança. Ninguém consegue sobreviver sem esperança. Ele estava nestas condições e a sua esperança se foi. A depressão tomava conta dele. Sua doença era o resultado de uma vida pecaminosa. Ele tinha uma vida encharcada de vícios. Vícios. Nós nunca vimos uma época com tantas pessoas deprimidas. A depressão ela tem várias causas. E nunca vimos também as pessoas tão viciadas. Viciadas em um monte de coisas. Mas os vícios emocionais, eles têm abalado, sacudido as famílias. Os vícios emocionais. O vício da vitimização, por exemplo. Qualquer coisa que acontece, eu que sou a vítima. Olha o que está fazendo comigo. Por que você olha assim para mim? Por que você está falando desse jeito comigo? Por quê? Por quê? O vício da vitimização. O vício do desentendimento. Um fala que é uma coisa, o outro já diz que é outra, só para poder entrar numa contradição. Vícios e mais vícios. Esse homem encontrava-se nesta condição de paralítico porque ele estava afundado numa vida pecaminosa e seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso, sentimento de culpa, uma culpa profunda o abatia. Eu estou nessa situação porque eu fabriquei isso, eu forjei isso com as minhas próprias mãos. Eu mereço sofrer, eu mereço me arrebentar, eu mereço o pior desta vida. É isso que eu mereço. Porque eu estraguei a minha vida, estraguei a vida da minha esposa, do meu marido, estraguei a vida dos meus filhos, estraguei a minha
própria saúde física, arrebentei com tudo. Uma mente culpada, carregada pela culpa. Agora, ele toma uma iniciativa. Ele se lembra da casa de Deus, a casa do acolhimento, a casa do amor, a casa da esperança, a casa da recuperação, a casa da restauração, a casa da cura. Ele se lembra da casa de Deus e ele vai à casa de Deus. E indo à casa de Deus, em vão apelara para os fariseus e os doutores em busca de alívio. Pronunciaram incurável o seu mal e declararam que havia de morrer sobre a ira de Deus. Olha só, condenado e perdido. Olha o selo. Um selo sendo colocado neste homem perdido, condenado. Você está assim, não é à toa. Você está assim por sua própria culpa. Você está condenado. Você está perdido. Este homem está sem esperança, desesperado. Agora, algo acontece. O paralítico emergira no desespero. Essa era a condição dele. Desespero total, sem esperança, desesperado. Não tem chance, não tem saída, não tem alternativa para mim. O que eu vou fazer? Angústia. Você só sabe o que é depressão se você já teve isso. Você só sabe o que é o peso amargo de uma condenação se você já experimentou isso. Você só sabe o que é angústia de alma se você já experimentou isso. Caso contrário, você não faz ideia. Mas, em um momento ou outro, poderá bater a porta do seu coração essas terríveis experiências. Ouviu então contar as boas obras, as obras de Jesus. Algo começa a acontecer a partir do momento que ele ouve. Quando ele ouve, dentro dele a fé começa a ser despertada. A fé começa a ser despertada. Outros, tão pecadores e desamparados como ele, haviam sido curados. E foi animado a crer que também ele o poderia ser, se fosse levado ao Salvador. Ele começou a ver outras pessoas que tinham uma vida semelhante à condição que ele vivia. E ele começou a perceber, se teve jeito para essas pessoas, para mim também tem que ter jeito. Se essas pessoas foram perdoadas, eu também posso alcançar o perdão. Se essas pessoas foram curadas, eu também posso encontrar a cura. Queridos, a força e o poder do testemunho. Eu sempre falo para os meus pacientes no meu consultório, os casais especialmente, eu sempre digo o seguinte: vocês estão saindo de uma crise muito forte. Vocês quase chegaram ao divórcio. Mas agora, vocês estão experimentando algo extraordinário na vida de vocês. Vocês estão conhecendo o caminho da libertação e da cura. Vocês estão entendendo o que significa o perdão. E viver neste plano superior da intimidade com Deus. E isso é algo que vocês estão experimentando para vocês ensinarem para outros casais. Para vocês passarem adiante essas experiências. Isso que você está vivendo como casal, e vocês não tinham nenhuma esperança. Vocês estavam condenados, porque muita gente disse para vocês: não
tem saída, não tem jeito esse casamento. Pode se separar. Condenado, rotulado, carimbado. É algo sem chance. Conselheiros que vocês buscaram entendimento e vocês ficaram impactados com sugestões muito estranhas. E a angústia sempre tomou conta. Mas uma vez que vocês começaram a entrar em contato com a verdade que liberta, com o perdão que restaura, vocês estão experimentando um caminho e vocês devem ensinar para outras pessoas esse caminho. Em um momento da sua vida você vai encontrar um casal, vocês irão encontrar um casal sem esperança, desesperados, desesperançados, sem saberem mesmo o que fazer. E você? E vocês vão poder se aproximar e dizer o seguinte: vem cá, um dia nós estávamos do jeito que vocês estão hoje. Nós encontramos o caminho. Há um caminho. Há um caminho de graça. Há um caminho de restauração. Há um caminho de perdão. Há um caminho. Siga-nos neste caminho. Nós vamos compartilhar com vocês. Nós vamos ajudar vocês. Nós vamos instruir vocês. Gente, não tem nada mais poderoso do que você ter o ministério a partir do ponto de onde ocorreu a sua queda, a sua desesperança, a sua angústia. E quando você se levanta como uma testemunha fiel e verdadeira, as coisas se modificam de uma forma extraordinária. Queridos, olha só, a fé é despertada. Olha só, outros tão pecadores e desamparados como ele haviam sido curados e foi animado a crer que também ele poderia ser, se fosse levado ao Salvador. Sua esperança quase se desvaneceu ao lembrar-se da causa do seu mal. Todavia, não podia rejeitar a possibilidade de cura. Houve uma quase recaída. Há um acusador, aquele que veio como ladrão para matar, roubar e destruir. Ele queria roubar esta palavra, furtar-lhe essa esperança. Ele quase caiu quando ele tirou os olhos da fé e começou a olhar para si mesmo. Quando você tira os olhos da fé e olha para si mesmo, você entra em desespero. Quando você vê a situação dos seus filhos, vê a situação da sua casa, da sua própria vida, e se percebe como alguém que danificou este lar, há um convite para uma recaída. O coração ele fica apertado. Há uma quase recaída. Mas quando os olhos se voltaram para a esperança em Cristo Jesus, a experiência extraordinária veio, a experiência da cura. Precisou de gente para ajudá-lo? Sim. Uma impossibilidade de ter acesso naquele momento a Cristo. Estava lotado. Ele sem poder andar, na condição de paralítico, estava ali desesperado. Mas homens, com o coração comprometido, com o ministério, pegou aquele paralítico e de uma forma criativa conseguiu colocá-lo na frente do seu Salvador. Esses homens, eles são o ministério da família desta igreja, que se preocupam com os pais,
que se preocupam com os filhos, que se preocupam com os divorciados, viúvos, solteiros, que se preocupam com os casais, que se preocupam com toda a igreja, com esta grande família. Todas as ações, tudo está voltado para o resgate, tudo está voltado para o amparo, para o desenvolvimento, para o crescimento. E os amigos estão aí. Não está conseguindo? Está difícil? A gente vai te ajudar. A gente vai te socorrer. A gente vai te amparar. A gente vai junto com você. Cristo Jesus pronunciou uma palavra de perdão. Quando Cristo pronuncia uma palavra de perdão, a cura é imediata. Porque o perdão, ele cura. Eu tenho trabalhado muito com filhos adultos, já casados, outros separados, enfim, que trazem uma grande mágoa do pai e da mãe. Mas diante da liberação do perdão, o milagre acontece, o milagre da restauração. Quando você não perdoa o seu pai e a sua mãe, quando você não toma o pai e a mãe no seu coração, independentemente dos seus atos, Cristo, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele separa as coisas. Ele traz o pecador para junto de si, para receber o perdão e a cura. Os filhos que passam por este processo, eles alcançam a promessa do 5º mandamento da lei de Deus. Eles ganham maior vigor mental, uma saúde emocional superior, há um ganho também extraordinário no desenvolvimento da inteligência relacional e se tornam pessoas completamente diferentes, bem-humoradas, felizes e com uma perspectiva positiva da vida, das pessoas e de si mesmo. E aprendem a serem amigas de Jesus. Tudo isso vem pelo milagre de liberar perdão para o pai. Muitas vezes, aonde que o pai está? Enterrado. Não está mais vivo. Lá no cemitério. Mas dá tempo de liberar perdão? Sim. Para a figura paterna. Com a ajuda do Espírito Santo, você libera o perdão. E toma posse no seu coração desta figura tão importante, tão vital, que é a figura do pai e da mãe. Gente, quando o assunto é pai e mãe, você só tem uma saída: encharca-os de perdão, de graça e de misericórdia. Faça isso por você. Faça isso pela salvação da sua alma. Pai e mãe, você ter o coração amargurado por conta dos seus pais, por aquilo que eles fizeram, isso destrói a sua vida. Eu estava numa sessão e uma senhora me disse: como que eu vou perdoar o meu pai? Ele me violentava sexualmente. Como que eu vou perdoar o meu pai? Eu passei uma vida assim. Só lá, quando eu era mocinha, que eu consegui reagir. Como que eu vou perdoar aquele homem tão imundo, tão asqueroso? Se não liberar perdão, você morre por conta desta ira, desta dor. É necessário separar as coisas.
Deus odeia o pecado e ama quem? O pecador. O pecado é pecado. Ele pode ser odiado, o pecado. Mas o seu Pai libera esse ser humano. É possível que você possa conviver com este Pai? Talvez não. Nem precisa, dependendo da situação. A convivência pode ser que não seja possível. Mas o perdão e a consideração ao ser humano, isso é mandamento de Deus. Isso é saúde mental. Isso é saúde mental. O perdão, tão importante. Olha só. Amanhã eu vou entrar de uma forma mais profunda, mas eu vou te mostrar uma coisinha aqui, ó. Esses dois personagens, a amígdala e essa região, o lobo frontal. A amígdala é o centro das reações emocionais. A amígdala, ela funciona de uma forma automática. Ela não pensa, ela não faz escolhas. Ela não é crente não, gente. A amígdala, ela está ali para poder levar o seu organismo a uma reação. Ela evoca todo o sistema de defesa para fazer uma reação para proteger a sua vida. Acontece que a amígdala, ela traz em sua memória, ela fica inclusive muito ligadinha com o hipocampo, que é a área de toda a memória, mas ela mesma tem, né, a capacidade de fazer registros, e ela registra o quê? Memórias emocionais negativas. Isso significa que a amígdala, ela tem ali, ó, armazenado nela todos os seus medos. Todos os seus medos. E quando acontece um estímulo externo, a amígdala, ela identifica que aquilo pode ser, de acordo com os seus registros, uma ameaça, ela imediatamente reage. E muitas vezes de uma maneira desproporcional à realidade e ao contexto. Todos os seus traumas emocionais estão aí registrados na amígdala. E você vai perceber isso quando alguém aqui na igreja não olhou direito para você e aparentemente olhou e virou a cara. Sobe uma fúria, uma angústia, um desespero, e você já parte para a reação. Já começa a fazer uma série de julgamentos imediatos. E você já se prepara, às vezes, para a fuga, do tipo, não volto mais nessa igreja, ou para o ataque. O que é? O que está acontecendo? O que você não olhou para mim? Está rolando alguma fofoca sobre mim? O que está acontecendo? O que é isso? São registros de traumas emocionais. Quais são os registros que você tem? E isso fica reacionando o tempo todo e prejudicando os seus relacionamentos, prejudicando o seu casamento, prejudicando a relação com os seus filhos. Quais são os traumas emocionais? Esses medos excessivos, essas fobias, esses registros que chamam o sistema de defesa todo, muitas vezes, para o ataque. Que tipo de medo você tem? E tudo isso gera experiências que vão trazer mágoas, tristezas, ressentimentos. O lobo frontal, que é essa parte aqui, é a sede do comando racional. Ele sim pensa, escolhe,
decide. É por ele que o Espírito Santo atua, para poder fortalecê-lo com princípios e valores o suficiente para que essa sede aqui do comando possa socorrer a amígdala em seus funcionamentos automáticos e desregulados. Então, você pode estar sofrendo na vida porque você vive no piloto automático da amígdala. Bateu, levou. Por isso que Jesus diz assim, se te bater numa face, entregue a outra. Jesus estava convidando, ele estava tocando no lobo frontal, para dizer, não, a vingança não leva a lugar algum. Existe um caminho proativo. O caminho da amígdala é reatividade total. Ninguém pensa. Ninguém pensa. Entendeu? Eu vi uma pessoa no interior dizendo assim, eu não sei o que aconteceu. Mas o que aconteceu? Explica. Não sei. Ferveu o sangue, subiu para a cabeça, e aí eu já não sei mais nada. O que aconteceu? Aí eu fiz a besteira. Entende? Então, nós não podemos ter uma vida dominada pelas impulsividades, compulsividades, muitas vezes altamente dopaminérgicas, que a gente encontra na amígdala. Um equipamento tão pequenininho comandando a nossa vida. Sabe o que são emoções saudáveis? São emoções lideradas, dominadas, controladas, submetidas pela razão. E a razão é esta: envolvida, comprometida com princípios e valores da palavra de Deus. Qual a proposta de Deus? É que eu me coloque diante de Deus para o crescimento e desenvolvimento do meu lobo frontal, para que ele seja forte o suficiente para tomar conta das impulsividades da amígdala. Porque senão eu não vou conseguir ser amigo de ninguém, porque todo mundo que eu começo a ser amigo, acontece uma coisinha e eu já elimino essa pessoa. Não quero mais saber de ninguém. As pessoas me decepcionam. As pessoas são cruéis. As pessoas são hipócritas. Eu quero distância das pessoas. E eu sozinho também não sou feliz. Estou vivendo pela amígdala. Na reatividade. Quem vive sobre a presença e o comando do Espírito Santo, que ocorre aqui, na fronte, vive com discernimento, vive no domínio das suas concupiscências, das suas paixões, vive na liderança do seu eu, vive nessa experiência extraordinária do ekrateia. Paulo fala do ekrateia, assim como Pedro fala do ekrateia, do grego, ekrateia. Qual a palavra? Muito bem. Sabe o que significa? Domínio próprio, governo de si mesmo, comando das suas emoções, comando da sua mente. Sabe por que os jovens, muitas vezes, não os nossos aqui, porque eles são incríveis, mas por aí os jovens, quando eles dizem assim, eu gosto, não estou nem aí, não quero nem saber, eu faço o que eu quero, eu gosto, e pronto. Isso vai ser um problema para você. Não estou nem aí, eu faço o que eu quero, eu gosto, e pronto. Uma pessoa dominada pela amígdala. Subdesenvolvida em sua estrutura racional.
O diabo quer que essa pessoa ela fique num processo constante de atrofia, enquanto o Espírito Santo quer que vivamos o tempo todo na expansão, na hipertrofia, no desenvolvimento do nosso lobo frontal. Uma pessoa que diz para você: eu não consigo perdoar, ou eu não consigo me perdoar também. Essa pessoa, ela precisa da expansão do lobo frontal, senão ela não vai conseguir mesmo. Porque ela está dominada pelos impulsos, pelos ímpetos da amígdala, que só funciona nas reações do medo. O ser humano, cada vez mais, está na plataforma do medo. Tudo que faz é por medo. Trabalha porque tem medo, estuda porque tem medo, né? Compra imóveis, etc., porque tem medo. Tudo que faz tem medo. Esse não é o motivo. Uma pessoa assim é uma pessoa apegada, arraigada, porque ela está afundada no medo. No medo. Queridos, a batalha espiritual é muito grande. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. E tudo que ele traz para você é paixão, gula e apetite, para fazer com que você viva no automático. No automático. Enquanto Deus propõe para nós que vivamos sobre os valores e os princípios. E quando nós vivemos os valores e os princípios, o que acontece? Nós conseguimos perdoar. Nós conseguimos pedir perdão. Nós conseguimos avançar. Avançar. Pedro perguntou para Jesus: até quantas vezes eu posso, perdoar? Até 7 vezes e tal? Jesus disse: até 70 vezes 7. Eu acho também que Jesus estava pensando no casamento. Perdoe, 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 porque isso é valor, isso é princípio, isso é vida, isso é verdade que liberta, isso é o caminho de salvação. Para concluir, amanhã eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso daqui. Para concluir, olha só, eu vou mostrar isso aqui para você. É uma peça valiosíssima, extremamente importante, que eu me encontrei no Espírito de Profecia. Ellen White aconselhando um menino órfão e rejeitado. Órfão já é terrível. E rejeitado também, né? Observe como que Ellen White trabalha esse estímulo do lobo frontal e como ela auxilia pelas suas palavras esse garoto a ganhar uma força e uma reação diante da sua amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta não, tá? Essa é cerebral, tá ok? Olha só, acompanhe comigo aqui. Conforto para um menino órfão e rejeitado. Olha só. Mundo frio e egoísta este. Os teus parentes, que deveriam ter amado e ter querido por amor de teus pais, se não por amor a ti mesmo, encerraram-se em seu egoísmo e não têm interesse especial por ti. Observe a franqueza, a clareza, a falta de adornos, mas ela traz a verdade nua e crua, dolorosa, difícil, mas a verdade é essa. Ela não dá um jeitinho,
Veja bem, garoto, mas olha só, você já parou para pensar? Veja bem. Não, ela já denunciou ali a condição. Agora, olha só, olha como ela prossegue. Deus, porém, está o quê? Olha o processo de compensação. A justiça de Deus, como Ele é carinhoso. Olha a maneira como Ele faz uma compensação de justiça. Né? Deus, porém, está mais perto de ti e te será mais querido do que qualquer de teus parentes terrestres possam ser. Olha como isso é incrível. Ele será teu amigo e nunca te abandonará. Ele é pai dos órfãos. Você tem pai. Você não está abandonado. Deus é o teu melhor amigo. Ele está à sua disposição. Ele é pai dos órfãos. Sua amizade te proverá doce paz e te ajudará a suportar com coragem a grande perda. Orientação. Procura fazer de Deus quem? Ela repete nessa ideia. Ela está trabalhando o lobo frontal. Ela está trabalhando a razão. Porque pelos ímpetos naturais da amígdala, cheia de medos, cheia de traumas, no ímpeto natural, o que seria o óbvio? A raiva, a indignação, desespero, não é? O ódio. Seria um processo complicado. Mas olha aqui o que acontece. Serás exposto a provas. Ela era muito honesta, muito direta sobre provas. No entanto, ser inflexível. Luta por adornar tua profissão de fé. Precisarás de graça para resistir. Mas os olhos misericordiosos de Deus estão sobre ti. Ora muito e fervorosamente, crendo que Deus te ajudará. Guarda-te de quê? Guarda-te dos ímpetos naturais da amígdala cerebral. Guarda-te da irritabilidade, do mau humor e de um espírito atormentador. Guarda-te disso. Desenvolvendo o quê? Desenvolvendo o quê? A paciência é uma virtude que deves praticar. Aonde que eu pratico isso? Lobo frontal. Busca a piedade de coração. Ser cristão coerente. Possui o amor da pureza e humildade e simplicidade. E sejam estas inseridas em tua vida. Um garoto com todo o potencial da natureza humana para ser mais um pivete por aí, que sai quebrando as coisas, sai furtando e sai se vingando do mundo inteiro, porque todo mundo deve ele, ao invés de estar planejando o mal. E vocês já viram, né, essa semana, o que andou acontecendo aí, né? Famílias. É uma coisa impressionante. Então, esta é a instrução do perdão. Essa é a instrução do fortalecimento da mente para uma experiência com Deus extraordinária, de vitória. Eu sei que pessoas que têm um temperamento predominantemente melancólico têm uma dificuldade maior de liberar o perdão, porque tem critérios mais profundos e uma sensibilidade bem mais profunda também. Mas todo temperamento predominantemente melancólico deve aprender a dominar o seu temperamento pelo Espírito de Deus. E isso ocorre pela habitação do Espírito Santo aqui, no lobo frontal.
Nós precisamos aprender a vivermos aqui, sob o comando do Espírito Santo. Princípios e valores. Princípios e valores. Razão, discernimento e juízo. Nós não podemos frequentar essa faixa da humanidade que está no piloto automático da amígdala. Paixão, gula e apetite. E uma vida miserável. Uma vida cheia de ódio. Uma vida cheia de problemas conjugais, problemas familiares diversos. Famílias e famílias vivendo o horror aqui na terra. Filhos passando por situações terríveis. E o pior, muitas vezes, lares adventistas, vivendo essas experiências. Chegou o momento de nós tomarmos uma medida mais forte, mais contundente, para o discernimento. Nós precisamos do Espírito Santo iluminando o nosso lobo frontal para nos esclarecer, nos iluminar. Porque quem de nós não possui traumas emocionais na amígdala? Mas eu não tenho a desculpa de viver agora uma vida reativa por conta dos meus medos e dos meus traumas emocionais. Eu, diante de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu tenho o compromisso de ter uma vida de ecrateia, de domínio próprio, de governo de mim mesmo, com o auxílio do Espírito Santo. Porque isso não é feito por mim, não. Isso faz parte do fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito. O domínio próprio. Queridos, Deus quer que nós tomemos um passo para uma experiência extraordinária, para uma experiência superior. Chega de viver a vidinha que você está vivendo. Quem sabe eu estou vivendo também. Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Aquele que veio para matar, roubar, destruir, ele sabe como nos apresentar um estilo de vida liderado pela amígdala, pela impulsividade, no piloto automático, fazendo só o que eu quero, que eu estou afim. Se eu não estou afim, eu não faço. Se eu estou afim, eu faço. Não, irmãos. Nós precisamos viver uma vida por discernimento. E a habitação que o Espírito Santo faz na nossa mente é aqui, iluminando o nosso lobo frontal. Para que a gente tenha condições de dizer não para os ímpetos da amígdala. Eu cheguei na igreja e olhei para uma pessoa e ela não olhou para mim, aí já veio logo, se eu tenho um trauma nesse sentido, um esquema emocional, já veio logo uma vontade de reagir. Opa, Senhor, me ajude, Senhor. Já florou de novo, já tomou conta de novo, está querendo tomar conta, mas não vai tomar conta não. É a natureza espiritual que domina a carnal. Não vou ser uma pessoa reativa. Eu só tenho tristezas e mágoas. Você é uma pessoa que perdoa, que libera o perdão. Dessa forma, todos os problemas são resolvidos com o perdão. Perdão. O perdão. Todas as pessoas têm dificuldades. Um dia desses eu estava lendo um livro muito interessante de TDAH, e a autora desse livro disse assim: a conclusão que eu chego é que não tem ninguém mais normal nesse mundo. Eu vibrei com aquilo. Eu gostei muito dessa frase.
Porque a gente fica querendo forjar o que é normal, o que não é normal. Mas, na verdade, só existe um caminho. Nós precisamos viver pelo Espírito. Isso não é normal, isso é sobrenatural. Ou vivemos pelo Espírito, ou continuaremos colecionando inimigos. Momentos desagradáveis, brigas, o tempo todo. Continuaremos fazendo da nossa vida algo tão ruim, mas pelos nossos próprios vícios emocionais. Nós precisamos parar e pensar. Precisamos fazer as coisas diferentes. O Espírito Santo quer nos dar hoje aqui uma grande oportunidade de nós nos quebrantarmos, usando o nosso lobo frontal, usando essa sede do comando racional, que pensa, que escolhe, que decide, que faz decisões diante de Deus. Controle, o domínio próprio, o governo de mim mesmo. Porque eu tenho muitos traumas na minha vida registrados. E aí isso, quando eu vejo, já foi. Retoma, retoma, retoma e traga para os pés de Cristo Jesus, sobre a ação do Espírito Santo. Tem alguém aqui que precisa liberar perdão e finalmente alcançar a sua cura nesta noite? Tem alguém aqui vivendo sem esperança, como aquele paralítico? Vivendo na propensão de se tornar uma pessoa ruim porque foi abandonada, como aquele garoto órfão? Com tantas desculpas e até querendo se colocar como a vítima da vida. Será que tem alguém aqui que precisa liberar perdão para si mesmo? Perdão para alguém? Precisa liberar perdão para o cônjuge? Já está tão desconectado, está tão longe do cônjuge, está tão... Mas que precisa voltar ao caminho do perdão. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Por alguma razão, Deus me permitiu falar a vocês nessa noite. Eu vim pela fé. E o Senhor Deus me permitiu que conversássemos sobre essas coisas. Há uma guerra espiritual. Tem alguma coisa aí na sua vida que você precisa liberar perdão. Tem alguém que você precisa pedir perdão. O orgulho, ele empobrece o lobo frontal. Ele atrofia a mente. Mas o perdão amplifica, amplia, expande a sede racional e nos aproximamos mais ainda de Deus. Tem alguém com alguma decisão para fazer diante de Deus? Coloque-se em pé, no nome de Jesus. Coloque-se em pé. Deixa o Espírito Santo te falar. Será que eu já liberei perdão para todo mundo? Será que eu já pedi perdão? O que acontece comigo? Não deixa o inimigo sequestrar o seu coração, empobrecendo a sua vida, numa vida na reatividade, no medo, na raiva, no rancor, no desespero, na reclamação, no negativismo, no pessimismo, na angústia, na tristeza. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Que fruto estamos produzindo para Cristo? Cristo quer que a nossa casa seja uma casa que produza frutos maravilhosos para Deus. Deus é bom. Ele tem planos maravilhosos. Quando Cristo
liberou perdão, a cura veio juntamente com perdão. E é isso que nós precisamos viver agora, nesse momento. Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, muito obrigado porque o Senhor está nos mostrando o caminho. Porque o Teu Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que o nosso coração libere todo o perdão para viver em paz. Para que a nossa mente volte a operar em íntima comunhão com Deus, produzindo bons frutos maravilhosos. Oh, Senhor, cada um de nós tem uma história. Tem histórias aqui muito tristes, possivelmente, e que colocou muitos medos na vida, muitos traumas, há muita dor. Muitas vezes parece ser incontrolável. Isso é terrível, Senhor. E eu te peço, Senhor, no nome de Cristo Jesus, repreenda tudo isso e venha com o teu poder sobre a nossa mente, a nossa razão, e nos dê, como parte do fruto do Espírito, o domínio próprio. Liberta-nos, libera-nos para uma vida feliz, para uma vida rica. Tudo isso para a tua honra e a tua glória, no nome de Cristo Jesus. Amém.